Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é Segredos do Poder do Inimigo. E para isso nós vamos ler Efésios 6, versículo 12, onde diz: Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Então, lendo esse versículo, nós temos que admitir a existência de poderes malignos neste mundo, né? E estou falando isso porque tem muitos cristãos que creem no diabo, mas eles não creem que o diabo age nessa atmosfera diariamente, cotidianamente, né? E a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor e ruge como leão, né? Então, o desejo do inimigo é destruir as criaturas de Deus, é condená-las ao inferno. É esse o propósito dele, né? E apesar dele não ter um poder absoluto, mas ele tem poder, como diz lá em João 14:30, Jesus o chama de príncipe deste mundo, né? Por quê? Porque a influência dele sobre os sistemas e valores do mundo caído é visível, né? Esse espaço foi aberto porque devido ao pecado do homem lá no Éden. Em João 15:19, diz que o mundo jaz no maligno, né? E como que o inimigo atua neste mundo usando pessoas que estão com ele, ou cristãos que estão na carne, né? Ele atua da seguinte maneira: com astúcia, que quer dizer esperteza, com engano e com manipulações. Então, quando nós vemos uma pessoa agindo com esperteza para enganar alguém, está sendo usada pelo inimigo. E isso é o que mais existe hoje, principalmente nas redes sociais, né? O famoso golpe, os golpistas, eles são usados para destruir a vida financeira das pessoas e, consequentemente, a vida emocional. E ele age também com manipulações através de pessoas orgulhosas, pessoas corruptas, pessoas mentirosas, pessoas violentas, injustiças, pessoas injustas, né? Etc, etc. Ele usa essas pessoas para atrapalhar o reino de Deus avançar, né? Atrapalhar a igreja avançar. Os sistemas políticos e econômicos, religiosos também podem ser usados por ele para afastar o homem de Deus, né? Tomar o lugar de Deus no coração do homem. E a maioria desses sistemas corrompem os princípios de justiça divina e contradizem os valores do reino de Deus. Misericórdia, Senhor. Agora nós vamos citar os segredos do poder do inimigo sobre as nossas vidas, a vida do cristão, né? Sabemos que o mundo já está com ele, né? Mas quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, nós temos que estar sempre alerta, né? Porque ele usa segredos para nos atingir, para nos atacar. E o primeiro segredo dele é nos convencer, né? Nos convencer que com seus argumentos malignos para distorcer as verdades de Deus, né? E esse poder de convencimento dele é real, ele é sutil, é altamente eficaz. Então, quando nós não temos o discernimento espiritual, nós caímos na lábia dele. Então, a palavra de Deus diz em João 8:44 que ele é o pai da mentira. Então, nós sempre temos que estar alertas, vigilantes, para não cair nos argumentos sujos do Satanás. O segundo segredo em que ele atua na nossa vida é o medo. Ele semeia pânico, né, nas nossas vidas. Ele semeia ansiedade. O medo, ele paralisa a nossa fé. Romanos 8:15 diz assim: não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Agora nós temos espírito livre. Não somos mais escravos do pecado, né? Então nós não precisamos mais viver atemorizados, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus é amor e o amor lança fora todo medo. Então não precisamos mais ter medo, porque Jesus nos protege. Quando nós temos medo,
nós damos lugar, ó Deus, nós cedemos autoridade para ele agir na nossa vida. Amém? Terceiro, pecado não confessado. Isto abre uma brecha espiritual, né, na vida do cristão. A palavra diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Né? Então, o poder do diabo, ele aumenta quando estamos na escuridão. O pecado é a escuridão, mas ele perde toda a força quando estamos na luz. Então, se você pecou, confessa teu pecado, que você fica livre das artimanhas do inimigo. A palavra de Deus diz em João 1:9, né? O 8, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, terás um advogado diante do Pai, né? É João 1:9 que fala isso. Então, não basta, pecou, vamos lá e pedimos perdão para Deus, nos arrependendo daquele pecado e não vamos mais cometer, né? O quarto, esse é um tópico bem forte, que é ignorância espiritual. Oséias 4:6 diz assim, o meu povo, Deus está falando com quem? Com o povo dele, com a igreja dele, é destruído por falta de conhecimento. Muitos não conhecem a autoridade que Cristo tem. E ele fala lá em Mateus, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então tem que conhecer Jesus e saber que ele tem essa autoridade. Você não pode ficar na ignorância espiritual. Você veio para Jesus, então você vai crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no poder de Deus, para que o inimigo não venha ter brecha na sua vida por ignorância espiritual. 5. Outra coisa que ele usa, que é um segredo dele também, a falta de resistência espiritual. O que quer dizer isso? É ceder, quando nós cedemos às tentações, quando nós não mantemos aquela firmeza na fé, quando nós somos inconstantes, né? Aí ele nos ataca, abre uma brecha para que o inimigo haja e nos enfraqueça. Nós temos que resistir, temos que ter resistência. Né? Essa falta de resistência é um segredo que leva a ele nos atacar. Amém? O sexto, ignorar a palavra de Deus. Esse aqui é muito difícil também. Ignorar a palavra traz sérias consequências espirituais, emocionais na vida das pessoas. Elas ficam com o coração endurecido, têm uma vida infrutífera, né? Ignorar a palavra pode ter consequências severas. Está lá em Hebreus 12:6, que pode levar até o juízo de Deus se não houver arrependimento. Quando se ignora a palavra, não tem desejo de ler a palavra, acha que a palavra não tem importância na sua vida espiritual, aí o seu coração é endurecido, e aí você pode cometer aquele pecado de blasfêmia do Espírito Santo, que não tem mais perdão, né? Mas, no entanto, sempre tem um entanto, um porém, o segredo que ele não quer que ninguém saiba é que ele já foi vencido, que Jesus já desmascarou, que Jesus já o derrotou. Colossenses 2:15. Que ele não tem poder nenhum para quem anda na luz e na verdade. Então o poder dele acaba quando nós andamos na luz e na verdade. Por isso, ele faz de tudo para afastar o homem de Deus e de conhecer a sua palavra. Por isso, ele coloca vários obstáculos para não vivermos uma vida plena em Deus. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor, que Tu nos livre de sermos assim, Senhor, de viver longe do Teu caminho, Pai. Eu tenho um testemunho aqui, quando eu vim para Jesus e comecei a trabalhar para o reino, o inimigo fez de tudo para me tirar do caminho. Eu lia muita palavra, mas eu amava ler o Velho Testamento. E o Novo Testamento eu deixava de lado. Então, na verdade, eu não tinha muito conhecimento do que Jesus fez por mim, né? Eu estava desinformada sobre o Novo Testamento. E o inimigo se aproveitou disso e começou a me atacar. Eu também estava muito vulnerável, porque eu tinha ficado viúva, tinha perdido meu marido, né?
tinha ficado com 2 filhos pequenos, né? Então, ele me colocava medo. Ele colocava medo de eu perder meus filhos também, né? Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem dormir. Eu comia muito pouco, porque eu jejuava muito, mas era um jejum sem sabedoria, sem propósito, né? Eu emagreci 18 quilos durante esse tempo de 6 meses. Durante o dia, quando eu levava os filhos para a escola, na volta para casa, que eu vinha sozinha, ele colocava uma sonolência em mim para que eu me acidentasse com o carro. Uma vez eu saí fora da estrada, né? Porque me deu aquele sono relâmpago. Mas Deus foi tão bom que não estava vindo nenhum carro naquele momento. E quando eu chegava em casa, o sono sumia. E eu simplesmente estava atordoada, porque eu não dormia a noite toda. Aí eu chegava em casa que eu poderia descansar, dormir, não conseguia, né? E eu também não sabia me defender, porque eu não conhecia o poder que eu tinha em Cristo, né? Eu pegava o Salmo 91 e eu lia bem alto, mas eu não tinha entendimento do Salmo 91. Eu só lia ele, mas não tinha entendimento. Eu achava que ele ia me ajudar. Realmente, o Salmo 91 é a palavra de Deus, ela ajuda, mas quando nós temos entendimento, né? Certo dia, o pastor da igreja e mais umas irmãs viram que eu estava ficando muito estranha, né? Eles me levaram a um psiquiatra, pensando que eu estava enlouquecendo, né? E esse psiquiatra me deu um monte de remédio. Mas quando eu cheguei em casa, minha mãe, que morava comigo, pegou todos os remédios e foi devolver na farmácia. A minha mãe, ela foi usada por Deus para fazer isso. Aí no outro dia, eu fui à igreja, era uma quarta-feira de oração, e aí perguntaram se alguém tinha um testemunho de cura para dar, ou outro testemunho qualquer. E eu fui lá na frente, e já ninguém mais ligava para mim, porque pensavam que eu estava, né, com distúrbios. Mas eu fui lá na frente, peguei o microfone e disse o seguinte: ontem o inimigo quis me matar, mas Jesus me libertou dele. Eu falei só isso, né? E naquela noite mesmo, eu dormi a noite toda. E comecei a me alimentar e fui realmente liberta, né? Então aqui, Deus teve misericórdia de mim, me libertou. E aí, logo em seguida, eu comecei mesmo a buscar a palavra de Deus, não só o Velho Testamento, mas o Novo também. Comecei a ser discipulada e fui conhecendo a Deus e também fui conhecendo o diabo para destruir a vida dele também, para destruir ele quando viesse me atacar, né? Porque a gente destrói ele com a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar? Senhor, me coloco diante de Ti e sei que tens me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu cancelo agora, Pai, todo pensamento que estiver fora da Tua vontade, Pai, e trago cativo e sujeito à obediência a Cristo, para que somente tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, ocupe a minha mente e o meu coração, Pai. Aleluias. Ô Espírito Santo, tomo, Senhor, toda a armadura, Senhor, protegendo-me de toda interferência maligna, Senhor. Ô Espírito Santo, e que o sangue poderoso do Cordeiro Santo de Deus seja colocado entre mim e o inimigo. Aleluias. Pai, peço também, Senhor, ó Deus, por todos os meus irmãos, Pai, principalmente esses que estão me ouvindo, Pai. Ó Deus, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege, e nada poderá nos separar do Teu amor, Pai. Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que estou pedindo, Pai. Glória e majestade, poder e domínio seja dada somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.